O Cláudio vai nos brindar aí com a conferência intitulada Destruição da Estética ou da Estética do Espectador. Agamben, leitor de Nietzsche e Heidegger. A estética do espectador. Bom, boa noite já, né? Queria agradecer muito ao Gustavo e ao Zé, né, que foi, como o próprio Gustavo já contou, a pessoa através de quem surgiu essa possibilidade de eu vir. Eu já conhecia o evento através do Zé, através dos vídeos do Zé, do evento anterior, e sei que é um evento que já está muito conhecido, e não só isso, tive uma impressão assistindo às palestras, no contato, nas conversas, que o evento já criou uma comunidade, né, assim, de pessoas envolvidas com o estudo desses autores, desse encontro. E o primeiro esclarecimento que eu queria fazer é que eu me sinto um pouco um certo penetra nessa festa, porque eu não sou um estudioso de Nietzsche, embora Nietzsche seja um pensador muito importante na minha formação. Eu descobri recentemente, fazendo uma nova arrumação da minha biblioteca, que o livro mais antigo que eu tenho de filosofia é o Zaratustra, que é um livro que eu comprei quando eu tinha 16 anos de idade, que foi o primeiro livro que eu li. E eu não sou um estudioso de Nietzsche, embora Nietzsche tenha aparecido no meu trabalho, em publicações, tese e tal, sempre, eventualmente, mas eu sempre fui um leitor de Nietzsche. E Schopenhauer, eu sou um grande ignorante nesse autor, infelizmente. Mas, como eu tive um reencontro com Nietzsche recente, por conta de um outro autor que eu estudo, que é um filósofo italiano chamado Giorgio Agamben, que é um filósofo vivo. Quando o Zé falou, eu falei, eu acho que eu poderia ir lá falar um pouco sobre a relação do Agamben com o Nietzsche. Então, eu vou pedir desculpas a vocês, porque eu não vou tratar do tema do encontro, né? Tenho muitas desculpas aqui a pedir. Né? Se bem que eu fui bastante auxiliado pela a fala anterior do Jair Barbosa e, sobretudo, pela discussão que ela gerou em função da questão da estética que surgiu no debate, porque eu vou falar sobre isso. Então, de algum modo, aquela discussão, ou um trecho dessa discussão que estava que a última palestra gerou, ela vai continuar através do meu trabalho. Algumas noções, passagens do Nietzsche, noções do Nietzsche que foram trazidas na discussão são exatamente aquelas que eu vou trabalhar. Então, explicar para vocês como é que surgiu isso. Isso é uma pesquisa que começou agora. Através dessa pesquisa, eu estou me associando a uma linha, a linha de estética do mestrado lá da UF. Até então, eu fazia parte apenas da linha de História da Filosofia. E isso surgiu... eu trouxe o livro para mostrar para vocês. Eu traduzi um livro desse autor que eu estudo, o Agamben. Esse livro se chama O Homem Sem Conteúdo. Esse livro é o primeiro livro do Agamben. É um livro que foi publicado na Itália em 1970, e ele foi publicado esse ano no Brasil. A Autêntica publicou, e, na verdade, a Autêntica comprou o direito de várias obras do Agamben que não estavam ainda publicadas no Brasil. O Agamben é um filósofo que já está bastante publicado no Brasil, mas, como ele tem uma obra muito grande, ainda tem muita coisa inédita. E aí eu orientei eles nesse sentido, porque eu tenho já um contato de muitos anos com o Agamben, e a gente comprou um número significativo de direitos autorais de algumas obras dele, e eu estou coordenando essa série dentro da coleção de filosofia da Autêntica, que se chama Filô, e aí existe uma série Filô Agamben, e eu estou coordenando essa série, e eu vou traduzir
a maioria dos livros. Vai sair agora um próximo livro que não foi traduzido por mim, porque a gente comprou os direitos de tradução os direitos da tradução do João Barrento, que é um tradutor português, mas o próximo vai ser A Comunidade que Vem, que é um livro que eu estou traduzindo. E aí, no que eu traduzi o Homem Sem Conteúdo, eu fiquei lidando com esse livro durante muitos meses, e, a partir disso, eu projetei essa ideia de um projeto de pesquisa, e parte disso foi publicado como um pós-fácil meu, essa obra. As pessoas que já conhecem isso não vão, então, ter encontro com nenhuma novidade com o que eu vou falar hoje, mas isso é um trabalho, o ponto de partida só. Vocês vão ver que, quando eu enunciar propriamente a questão que me interessa, vai acabar, que é exatamente o que eu tenho que desenvolver. Mas, para isso, eu tenho que passar pelo Nietzsche e pelo Heidegger, né? Então, é um pouco isso que eu vou apresentar aqui para vocês. Esse título, né, Destruição da Estética ou da Estética do Espectador, isso é uma pergunta, né? A destruição é da estética ou é da estética do espectador? Né? Então, é essa que é a posição ali, um pouco do Agamben entre o Heidegger e o Nietzsche. Né? Uma outra coisa que eu queria dizer também é que eu acho que, se existe alguma contribuição que eu possa dar aqui, já que eu não sou efetivamente um estudioso do Nietzsche, é para chamar a atenção de que existe uma leitura do Nietzsche no Agamben. Eu acho que isso talvez é a coisa mais importante que eu vim dizer aqui. Eu faço uma espécie de divulgação do pensamento do Agamben. Né? O Nietzsche é um autor incontornável para o pensamento do século XX. Quer dizer, então, a gente tem os vários Nietzsche. A gente tem o Nietzsche do Benjamin, a gente tem o Nietzsche do Heidegger, a gente tem o Nietzsche do Deleuze, a gente tem o Nietzsche do Foucault, enfim. E o que eu queria era introduzir que existe também um Nietzsche do Agamben. E eu queria meu desejo é que o Nietzsche do Agamben se torne um dos Nietzsches. Né? E é um pouco isso que eu queria trazer para vocês hoje. Há, em O Homem Sem Conteúdo, primeiro livro de George Agamben, um ponto de partida explícito, mas também um ponto de partida implícito. O ponto de partida explícito é uma passagem da terceira dissertação da Genealogia da Moral de Nietzsche, em que este faz uma crítica radical da definição kantiana do belo como prazer de interessado. Essa passagem ela foi citada nas discussões pelo Miguel, né? na pergunta que ele colocou para o Jair. Sem me deter especificamente na questão de saber se a definição de Kant foi ou não um erro capital, Nietzsche, na passagem, aponta antes para o fato a ser valorizado sumamente por Agamben durante todo o seu livro, de que Kant, eu cito, em vez de considerar o problema estético fundando-se na experiência do artista, do criador, teria meditado sobre a arte e o belo apenas como espectador. Kant teria, assim, insensivelmente introduzido o espectador no conceito de beleza. Então, o Agamben começa o livro dele, são as primeiras linhas, assim. O Agamben começa o livro dele assim. Na terceira dissertação sobre a genealogia da moral, Nietzsche submete a definição kantiana do belo como prazer desinteressado a uma crítica radical. 2 pontos. E aí vem uma longa citação dessa passagem, que é uma passagem que depois ele comenta e que eu estou comentando aqui. O que é surpreendente, né, para mim, isso causou uma surpresa logo no primeiro momento, mas eu acho que para qualquer leitor minimamente que lê a passagem do Nietzsche que ele cita, então, o que é surpreendente no primeiro momento para os leitores de O Homem Sem Conteúdo, esse livro do Agamben, né, é que, imediatamente após a citação da passagem de Nietzsche, Agamben afirma o seguinte: a experiência da arte que, nessas palavras, nas palavras de Nietzsche, vem à linguagem, não é de modo algum, para Nietzsche, uma estética. A surpresa, então, essa é a afirmação do Agamben. A surpresa, para mim, né, se deve ao fato de que, na passagem citada, não há propriamente em Nietzsche uma crítica estética, mas uma crítica ao fato de que Kant
citando Nietzsche agora, como todos os filósofos, em vez de considerar o problema estético, fundando-se na experiência do artista, do criador, meditou sobre a arte e o belo apenas como espectador e, insensivelmente, introduziu o espectador no conceito de beleza. Fim da citação. O problema para Nietzsche, na passagem em questão, não parece ser a estética ou o estado estético, mas aquilo que, segundo Kant, dá a particularidade do estado estético. Le désintéressement. Ele fala, cita em francês isso. Nossa surpresa diante da interpretação agambeniana da passagem de Nietzsche só diminui à medida que compreendemos que, para além do ponto de partida explícito de O Homem Sem Conteúdo, que é essa passagem do Nietzsche, há também neste livro aquilo que poderíamos chamar de um ponto de partida implícito, qual seja o pensamento de Heidegger sobre a arte e a sua ideia de uma destruição da estética como única possibilidade de superação do paradigma metafísico de compreensão da arte. Um ponto de partida nem tão implícito assim, uma vez que textos fundamentais de Heidegger sobre a obra de arte são citados ao longo do livro do Agamben em algumas ocasiões, mesmo que não haja com eles, com esses textos, da parte do Agamben, uma discussão propriamente dita. Talvez porque todo o livro de Agamben seja, de algum modo, uma discussão com esses textos de Heidegger. É como se a obra de Heidegger e seu pensamento sobre a arte funcionassem para o filósofo italiano como um pressuposto implícito, não necessariamente explicitável, como um condutor invisível em meio à travessia que o livro propõe. Esse livro foi publicado em 1970 e o Agamben tinha participado do seminário de Thor com Heidegger. No primeiro seminário, acho que de 66, eram apenas 5 pessoas, e o Agamben era uma dessas 5 pessoas, sendo que ele era um jovem de 22, 23 anos de idade. Então, era muito próximo esse encontro com Heidegger, quando ele publica esse livro. O ensaio de Heidegger mais importante sobre o tema, a origem da obra de arte, é citado no livro, no Homem Sem Conteúdo, como não poderia deixar de ser, mas somente em 2 breves ocasiões. Já no segundo capítulo do livro, mas apenas como uma referência à questão do sentido alegórico das obras de arte, ou seja, a ideia grega de que a obra de arte, allo agoreu, e comunica outra coisa, é outra em relação à matéria que a contém. E, de novo, no 6º capítulo, como uma referência à relação entre filosofia e arte, descritas, segundo a famosa imagem heideggeriana, como aquelas que habitam vizinhas sobre os montes mais separados. A passagem que é citada desse ensaio do Heidegger, Origem da Obra de Arte, nessa ocasião, no 6º capítulo, é, sem dúvida, uma passagem de maior peso do ensaio de Heidegger que a anterior. Mas ela é citada a reboque de uma discussão que se desenvolve, na verdade, nesse capítulo, com a estética de Hegel e com sua ideia de morte da arte, e não propriamente com o ensaio de Heidegger. Segundo Agamben, nessa passagem do capítulo 6, Heidegger teria partido das lições hegelianas na estética para voltar a se perguntar, cito, se a arte é ainda ou não é mais o modo necessário e essencial do advento da verdade que decide do nosso ser aí histórico. Aqui talvez seja o momento em que o pressuposto heideggeriano implícito do livro de Agamben se torne mais explícito. Em última instância, poderíamos dizer que o que norteia, de algum modo, embora não totalmente, o Homem Sem Conteúdo, é a ideia heideggeriana de a arte poder ser, de novo, o modo mais necessário e essencial do advento da verdade que decide o nosso ser aí historial, para usar o jargão heideggeriano. Creio que é essa ideia que Agamben tem em mente nas palavras que se encontram quase ao fim do primeiro capítulo de Um Homem Sem Conteúdo, quando ele diz o seguinte, e aí eu faço uma citação mais longa. Talvez nada seja mais urgente, diz o Agamben, se quisermos colocar de verdade o problema da arte no nosso tempo, que uma destruição da estética, que, desobstruindo o campo da evidência habitual, permita colocar em questão o sentido mesmo da estética enquanto ciência da obra de arte. O problema, porém, é se o tempo é maduro para uma semelhante destruição, e se ela não teria, ao contrário, como consequência, simplesmente a perda de todo o horizonte possível para a compreensão da obra de arte,
e o abrir-se frente a esta de um abismo que somente um salto radical poderia permitir superar. Mas talvez seja exatamente de uma tal perda e de um tal abismo que nós tenhamos necessidade, se quisermos que a obra de arte recupere a sua estatura original. E se é verdade que é somente na Casa em Chamas que se torna visível, pela primeira vez, o problema arquitetônico fundamental, nós estamos, talvez, hoje, em uma posição privilegiada para compreender o sentido autêntico do projeto estético ocidental. Fim da citação. São passagens como essa, presentes em vários momentos de Um Homem Sem Conteúdo, né? Esse tom, esse tipo de colocação fica retornando, né? Que me faz crer que a obra de Heidegger, embora pouco citada, seja aquilo que explique o fato de que Agamben entenda que a experiência da arte que vem à linguagem nas palavras de Nietzsche, em Genealogia da Moral, não é, de modo algum, uma estética. Então, é quase como se fosse um retorno, um efeito de ressignificação do texto do Nietzsche a partir da questão heideggeriana. Então, como se o Agamben estivesse dizendo o seguinte, que essa superação da estética da qual o Heidegger fala já está realizada em Nietzsche, mesmo que Nietzsche não fale isso. Não? Poderíamos dizer, se quiséssemos simplificar, que, na verdade, a leitura agambeniana de Nietzsche está toda ela determinada não só pela compreensão heideggeriana do problema da arte, mas também pela própria leitura heideggeriana de Nietzsche. E teríamos como argumentos para fundamentar tal interpretação o fato de serem citados em Um Homem Sem Conteúdo, além do texto sobre a origem da obra de arte, sobretudo textos de Heidegger que tratam de Nietzsche. Ao final do 8º capítulo do livro, ao concluir sua interpretação da famosa sentença de Nietzsche no prefácio ao Nascimento da Tragédia, que é aquela frase, a arte é a mais alta tarefa do homem, a verdadeira atividade metafísica. Então, após concluir a interpretação dessa frase, em nota de rodapé, o Agamben afirma o seguinte, a leitura de Nietzsche contida neste capítulo não teria sido possível sem os fundamentais estudos de Heidegger sobre o pensamento nietzschiano, em particular, Nietzsches Wort, Gott ist tot, em Holzweg, e Nietzsche, que é a obra em 2 volumes. Então, você vê que é uma coisa que ele coloca no rodapé, tipo, vocês devem ter percebido que essa leitura que eu estou fazendo aqui é muito influenciada pela leitura que o Heidegger faz, etc. Então, a gente poderia dizer, bom, é o Nietzsche do Heidegger. Tá? Só que eu acho que, na verdade, uma mais complexa teia se tece aqui. E é ela que dá a particularidade do pensamento do Agamben, porque eu não estou aqui como estudioso nem de Nietzsche, nem do Heidegger, eu estou aqui como um estudioso do Agamben. Né? Não se trata, na verdade, de um Nietzsche interpretado a partir de Heidegger, pelo menos não totalmente, pois, se é verdade que, na passagem que abre o livro, a sentença de Nietzsche é interpretada a partir da ideia heideggeriana da destruição da estética, tal ideia, sem deixar de ser atuante em todo o livro, terá que se confundir com a ideia, esta, propriamente nietzschiana, de uma destruição da estética do espectador, que, por sua vez, não existe em Heidegger. Creio que o texto fundamental para que possamos nos dar conta dessa sutil, mas importante diferença, seja o primeiro volume do Nietzsche, de Heidegger, em especial a primeira parte, intitulada Vontade de Poder como Arte, e, de modo ainda mais preciso, os trechos aí incluídos, intitulados 5 sentenças sobre a arte, 6 fatos fundamentais a partir da história da estética e a doutrina kantiana do belo, sua interpretação equivocada por meio de Schopenhauer e de Nietzsche. Né? São subtítulos do Heidegger. Né? Tantos aspectos desses textos mereceriam aqui comentário, mas vou me deter em 2 pontos, na verdade, mais um, porque o segundo eu acho que eu vou pular, que considero fundamentais para mostrar que, apesar do papel fundamental que a própria ideia de arte defendida por Heidegger tem em Um Homem Sem Conteúdo, com sua noção de destruição da estética, e do próprio papel que a interpretação heideggeriana de Nietzsche assume para Agamben em seu livro, este, O Homem Sem Conteúdo, não se reduz a essa orientação heideggeriana. Em primeiro lugar, Heidegger e Agamben discordam quanto a um ponto fundamental, a saber se o pensamento de Nietzsche sobre a arte é ou não uma estética. Ao contrário de Agamben,
Heidegger afirma peremptoriamente em Nietzsche 1 que o pensamento de Nietzsche sobre a arte é uma estética. No trecho intitulado 5 Sentenças sobre a Arte, por exemplo, Heidegger diz: filosofia da arte. Isso também significa para Nietzsche estética. Heidegger parte para tecer suas considerações do aforismo 311 de A Vontade de Poder, em que Nietzsche afirma, eu cito, nossa estética foi até aqui uma estética feminina, na medida em que somente as naturezas receptivas em relação à arte formularam suas experiências quanto a o que é o belo. Em toda a filosofia até aqui faltou o artista. Fim da citação. Não se trata para Nietzsche, na passagem, como observa Heidegger, de destruir a estética, mas de substituir uma estética feminina por uma estética masculina, uma estética do espectador por uma estética do artista, mesmo que Nietzsche, no aforismo 796, fale do artista como apenas um estágio prévio e do mundo como uma obra de arte que gera a si mesma. Heidegger tem, nesse sentido, razão em afirmar, no trecho seguinte do livro dele sobre Nietzsche, que se chama 6 Fatos Fundamentais, a partir da história da estética, que, eu cito, a meditação nietzschiana sobre a arte movimenta-se na via tradicional. Essa via é determinada em seu caráter peculiar pelo nome estética. Com efeito, Nietzsche fala contra a estética feminina. No entanto, ele fala ao mesmo tempo a favor da estética masculina, e, com isso, a favor da estética, por fim. Por meio daí, o questionamento nietzschiano transforma-se em estética impelida ao seu extremo, estética que acaba como que por se voltar contra si mesma. Ora, mas que outra coisa, além de estética, poderia ser a pergunta sobre a arte? O que significa, afinal, estética? Fim da citação. Como Heidegger, e ao contrário de Nietzsche, Agamben também pretende uma pergunta pela arte que não seja mais estética. Isso está claro já no primeiro comentário que ele faz, o Agamben, à citação da passagem de Genealogia da Moral na abertura de Homens Sem Conteúdo. Mas, no que diz respeito à pergunta o que é estética, a resposta de Heidegger difere parcialmente daquela dada por Agamben. E isso, precisamente, porque este, Agamben, leva em consideração a resposta de Nietzsche. Ao afirmar que a experiência da arte, que vê a linguagem nas palavras de Nietzsche em Genealogia da Moral, não é, de modo algum, uma estética, Agamben entende que se trata, nas palavras de Nietzsche, de purificar o conceito de beleza da aesthesis, da sensibilidade do espectador, para considerar a arte do ponto de vista do seu criador. A dimensão da esteticidade, para Agamben, consiste, portanto, na apreensão sensível do objeto pelo espectador. O problema para Agamben, como para Nietzsche, não é a aesthesis, mas a aesthesis do espectador. Ao contrário, para Heidegger, o que define a estética não é a consideração da arte a partir do espectador, mas a partir da aesthesis, seja ela levada em consideração a partir do espectador ou do criador. E, nesse sentido preciso, mesmo que o título estética seja recente, para Heidegger, a reflexão filosófica sobre a arte sempre foi estética, como ele afirma nesta passagem de 6 Fatos Fundamentais a partir da história da estética. Eu cito o Heidegger. O título estética, usado para definir a meditação sobre a arte e o belo, é recente e remonta ao século XVIII. No entanto, a coisa mesma que é dominado de maneira precisa pelo nome, o modo de questionamento da arte e do belo a partir do estado sentimental daquele que frui e daquele que produz, é antiga. Tão antiga quanto a meditação sobre a arte e sobre o belo no interior do pensamento ocidental. A meditação filosófica, quanto à essência da arte e do belo, já começa como estética. Fim da citação. Tal afirmação é matizada, no entanto, no ensaio que compõe essa mesma coletânea, né, Holzwege, a mesma em que foi publicado Origem da Obra de Arte. No ensaio que se segue a este, no livro, que é a época das concepções de mundo, o tempo da imagem no mundo, Heidegger parece se referir ao surgimento da estética e ao deslocamento da arte para o âmbito da estética como um dos fenômenos fundamentais através dos quais se deixa reconhecer a modernidade e que distinguem essa era de outras. Diz ele, Heidegger. Um terceiro fenômeno igualmente essencial da modernidade está no processo de a arte se deslocar para o âmbito da estética.
Isso significa que a obra de arte se torna objeto de vivência e, consequentemente, a arte vale como expressão da vida do homem. Fim da citação. Pouco importa, no entanto, que a estética seja considerada moderna, como também Agamben parece entendê-la em Homem Sem Conteúdo, ou tão antiga quanto a filosofia. O importante é que a palavra estética, para Heidegger, diz sempre respeito ao conhecimento do comportamento sensível, sensorial e afetivo, assim como disso por meio do que ele é determinado. E no que diz respeito à arte, eu cito, estética é a consideração do estado sentimental do homem em sua relação com o belo. É a consideração do belo na medida em que ele se encontra em ligação com o estado sentimental do homem, seja ele um criador ou um espectador. Esse último aspecto fica totalmente claro na seguinte passagem de Nietzsche 1, do Heidegger. A estética é, com isso, aquela meditação sobre a arte, junto à qual a relação sentimental do homem com o belo, apresentado na arte, fornece o âmbito normativo de determinação e de fundamentação. Aquela meditação sobre a arte, junto à qual esta permanece seu ponto de partida e sua finalidade. A relação com a arte e com suas produções, que é pautada pelo sentimento, pode ser tanto a relação do ato gerador, quanto a relação da fruição e da receptividade. Fim da citação. Não há, portanto, para Heidegger, nenhum privilégio estético a ser dado à relação da fruição e da receptividade por parte do espectador. A relação do ato gerador, criador, a seu ver, é entendida de modo tão estético quanto aquela. Percebemos com isso que o conceito de estética em Agamben é um certo amálgama dos conceitos de estética de Nietzsche e de Heidegger, sem ser idêntico a nenhum dos dois. Mesmo que ele extraia de ambos os elementos fundamentais para a construção do seu próprio conceito de estética e para a sua reflexão em geral em Um Homem Sem Conteúdo. Agamben se mostra, nesse sentido, ao mesmo tempo heideggeriano e não heideggeriano, nietzschiano e não nietzschiano. De Heidegger, ele extrai a ideia de uma superação da estética, ausente em Nietzsche. Por outro lado, ele entende essa estética a ser superada como uma estética do espectador, ideia ausente em Heidegger. No decorrer de todo o livro, essas duas ideias definem o caminho. A ideia da superação da estética de Heidegger corre ao largo, como uma figura de fundo, à frente da qual a ideia de uma experiência criativa do artista dá a indicação do caminho a seguir. Por isso, em Um Homem Sem Conteúdo, Nietzsche é um autor muito mais citado do que Heidegger, mas não mais fundamental. Apenas a influência de Nietzsche é aí mais explícita que a de Heidegger. Talvez seja um modo de Agamben tomar certa distância de Heidegger, utilizando-se de Nietzsche, do mesmo modo como ele o fará com Benjamin, mais tarde. Né? Um outro ponto fundamental da diferença entre Agamben e Heidegger no modo de compreensão da proposta de Nietzsche em Genealogia da Moral é que, enquanto Agamben encampa totalmente a ideia nietzschiana de uma superação da definição kantiana do belo como prazer desinteressado, Heidegger irá criticá-la. Por isso, o item que se segue a 6 fatos fundamentais a partir da história da estética em Nietzsche 1 tem precisamente como título A Doutrina Kantiana do Belo, sua interpretação equivocada por meio de Schopenhauer e de Nietzsche. Todo o esforço de Heidegger nesse trecho de Nietzsche 1 consiste em tentar demonstrar que a afirmação de Nietzsche, de que, desde Kant, a afirmação do Nietzsche, todo o discurso sobre a arte, a beleza, conhecimento, a sabedoria está manchado e enlameado pelo conceito desprovido de interesse. Então, essa afirmação de Nietzsche só é compreensível, segundo Heidegger, desde a falsa interpretação schopenhaueriana de Kant. Para Heidegger, se, ao invés de se entregar confiantemente à condução de Schopenhauer, Nietzsche tivesse consultado o próprio Kant, eu estou citando Heidegger, então teria precisado reconhecer que somente Kant concebeu o essencial do que ele, Nietzsche, à sua maneira, quis ver compreendido como decisivo no belo. Fim da citação. Agamben, ao se deter na passagem de Genealogia da Moral, não entra no mérito, como faz Heidegger, tentando salvar Kant, da questão de saber se Kant estava certo ou não. Agamben não polemiza com Kant, nem criticando, nem tentando salvá-lo.
quando vier a se deter no texto da crítica do juízo, referência tanto da crítica de Nietzsche quanto da defesa de Heidegger, o fará não para discutir a questão do desinteresse, mas a questão do juízo estético. Para Agamben, a discussão com Kant e a sua crítica do juízo não se desenvolve no âmbito de uma discussão sobre a questão do desinteresse, mas no âmbito disso que, tanto para Heidegger quanto para Nietzsche, e para o Nietzsche lido por Heidegger, se coloca como aquilo que caracteriza o destino do Ocidente, aí incluído o destino da arte, o niilismo. Apesar disso, a questão do desinteresse apontada por Nietzsche em sua crítica a Kant e associada à questão de uma destruição da estética do espectador, funciona para Agamben como o verdadeiro ponto de partida do livro, mesmo que misturada à ideia heideggeriana de uma destruição da estética enquanto tal. Assim, verificamos que, na oposição proposta por Nietzsche, na mesma passagem de Analogia da Moral, entre a ideia kantiana de beleza desinteressada e a definição proposta por Stendhal da beleza como uma promessa de felicidade, Agamben vê uma inversão da perspectiva tradicional sobre a obra de arte. Então, essa passagem do Nietzsche, da genealogia, ela vai funcionar... o Agamben vai ficar do lado do Nietzsche, na crítica ao Kant, a noção de desinteresse na arte, ele vai ficar totalmente do lado do Nietzsche, ele vai encampar totalmente a ideia da destruição da estética do espectador, mas ele vai também encontrar, aprofundando uma outra ideia que tem ali, que é essa discussão do Stendhal, um caminho para construir uma tese que, aí essa sim, eu acho que é uma tese do Agamben. Então, vou retomar essa leitura. Assim, verificamos que, na oposição proposta por Nietzsche, na passagem de Analogia da Moral, entre a ideia kantiana de beleza desinteressada, é uma oposição que o Nietzsche faz, e a definição proposta por Stendhal da beleza como uma promessa de felicidade, Agamben vê uma inversão da perspectiva tradicional sobre a arte. Eu cito Agamben agora. A dimensão da esteticidade, a apreensão sensível do objeto belo da parte do espectador, cede o lugar, na frase do Stendhal, a experiência cede o lugar à experiência criativa do artista, que vê na própria obra apenas une promesse de bonheur. E, apesar de Nietzsche afirmar na passagem, como conclusão do seu argumento, que Pigmalião não era um homem inestético, Agamben entende Pigmalião como o símbolo dessa inversão da perspectiva tradicional sobre a obra de arte e, portanto, da dimensão da esteticidade. Diz ele, Agamben, eu cito, Pigmalião, o escultor que se inflama pela própria criação até desejar que ela não pertença mais à arte, mas à vida, é o símbolo dessa rotação da ideia de beleza desinteressada, como denominador da arte, àquela de felicidade, isto é, a ideia de um ilimitado crescimento e potenciação dos valores vitais, enquanto ponto focal da reflexão sobre a arte se desloca do espectador desinteressado para o artista interessado. Fim da citação. Pouco importa se essa rotação é entendida heideggerianamente por Agamben, mas não por Nietzsche, como uma superação da estética. O fato é que essa superação da estética, o fato é que essa superação da estética é entendida nietzschianamente por Agamben como uma superação da estética do espectador. E é nesse sentido que ele irá buscar, nas palavras de Nietzsche, uma profecia sobre o que escreverão os artistas sobre a arte, seja no tempo de Nietzsche, ou até mesmo um pouco antes, seja nos anos que se seguirão às palavras de Nietzsche. Então, o Agamben diz isso, né? Nietzsche, como de hábito, foi bom profeta. Assim é que Agamben se serve tanto da ideia de uma arte dos artistas, como da ideia de uma arte interessada, associando-as uma à outra, como faz Nietzsche, para ler o que disseram sobre a arte Artaud, Musil, Baudelaire, Rilke, Hölderlin, Valéry, Gottfried Benn, Thomas Mann, Rimbaud, Van Gogh, Edgar Allan Poe e o próprio Nietzsche, que no prefácio da Gaia Ciência afirma: se vós pudesseis entender de verdade por que precisamente nós temos necessidade da arte, mas uma outra arte, uma arte para artistas, somente para artistas. Tal atitude de Agamben lhe serve, num primeiro momento,
para mostrar, a partir de Nietzsche, como, bem como a partir de Artaud, que a ideia de uma arte desinteressada era totalmente estranha ao mundo antigo e medieval. E, nesse sentido, tanto Artaud como Nietzsche viram, nas críticas à arte feitas por Santo Agostinho, seja por Platão, um reconhecimento do poder da arte sobre a alma, que tem muito pouco a ver com o desinteresse e com a fruição estética. Mas, num segundo momento, a mesma ideia profética de Nietzsche serve a Agamben para mostrar algo que parece ir na direção contrária àquela profetizada por Nietzsche. Isto é, em lugar da promessa de felicidade que ele encontra na definição de Stendhal, Agamben encontrará nas palavras dos artistas que se manifestaram sobre a experiência que eles têm da arte, não uma promessa de felicidade, mas a coisa mais inquietante. Partindo de uma, que é o título do primeiro capítulo do livro, né? A coisa mais inquietante. Partindo de uma expressão que Platão usa quando quer definir os efeitos da imaginação inspirada do artista, a expressão terror divino, Theos Phobos, Agamben afirma que essa expressão, eu cito ele, que nos parece indubitavelmente pouco adequada para definir nossa reação de espectador benevolente, se encontra, no entanto, sempre com mais frequência, a partir de um certo momento, nas notas nas quais os artistas modernos buscam fixar a sua experiência da arte. Fim da citação. Há aqui, da parte de Agamben, um diagnóstico que, embora tome como ponto de partida a ideia nietzschiana de uma dissimetria entre a experiência do espectador e a experiência do artista, vai muito além dela e deve, nesse caso, ser totalmente atribuída a Agamben. A ideia é a seguinte, e aí eu já estou concluindo. Eu cito Agamben. Ele diz o seguinte: parece, de fato, que, paralelamente ao processo através do qual o espectador se insinua no conceito de arte, para confiná-la no topos urâneos da esteticidade, do ponto de vista do artista, assistimos, no entanto, a um processo oposto. A arte, para aquele que a cria, torna-se uma experiência cada vez mais inquietante, a respeito da qual falar de interesse é, para dizer o mínimo, um eufemismo, porque aquilo que está em jogo não parece ser, de modo algum, a produção de uma obra bela, mas a vida ou a morte do autor, ou, ao menos, a sua saúde espiritual. A crescente inocência da experiência do espectador frente ao objeto belo corresponde à crescente periculosidade da experiência do artista. Então, a ideia do Agamben é o seguinte: quanto menos afetados pela obra de arte se tornam os espectadores, mais afetados por ela se tornam os artistas. Isso quer dizer que, como se dissesse assim, antes os artistas nos enlouqueciam, e agora são eles que enlouquecem, porque os espectadores se tornaram desinteressados. Então, a crescente inocência da experiência do espectador frente ao objeto belo corresponde à crescente periculosidade da experiência do artista, para o qual a promesse de bonheur da arte torna-se o veneno que contamina e destrói a sua existência. Fim da citação. São testemunhos dessa mudança para Agamben o que dizem da sua experiência da arte tanto Baudelaire quanto Hölderlin, assim como Van Gogh e Rilke, para ficar nos exemplos de que ele se serve. Mas o exemplo mais radical dessa mudança e de sua consequência, segundo Agamben, talvez esteja em Rimbaud, que também ele tinha proposto uma definição da arte semelhante à promesse de bonheur de Stendhal, que Nietzsche tanto valorizava. Rimbaud fala da étude du bonheur, né? O mágico estudo da felicidade. Esta, no entanto, como nos mostra Agamben, o conduziu não à felicidade, mas ao terror. Não à literatura, mas ao silêncio. E eu cito Agamben falando sobre isso. Mas o que produziu essa viagem? Mas o que produziu essa viagem para além da literatura? Ele está se referindo ao Rimbaud, né? Se não signos frente a cujo não sentido nós nos interrogamos, precisamente porque sentimos que neles nós nos aproximamos até o fundo
do destino da literatura. Ao terror, que quer, de fato, reduzir-se à sua coerência única, resta apenas o gesto de Rimbaud, com o qual, como disse Mallarmé, ele se operou em vida da poesia. Il s'opéra vivant de la poésie. Mas também, nesse seu movimento extremo, o paradoxo do terror permanece presente. O que é, de fato, o mistério Rimbaud, senão o ponto em que a literatura se une ao seu oposto, isto é, o silêncio? A glória de Rimbaud não se divide, talvez, como observou corretamente Blanchot, entre os poemas que ele escreveu e aqueles que ele se recusou a escrever? Fim da citação. Aqui nos aproximamos, talvez, de uma das ideias mais originais de O Homem Sem Conteúdo, que é a ideia que eu quero desenvolver. A ideia de que a entrada da arte no campo da estética teve consequências não só para os espectadores, como para os próprios artistas, assim como para as obras de arte em geral. Não seria esta última chave de compreensão muito mais contemporânea das obras de arte com as quais nós lidamos hoje do que aquela que nos chega através de Nietzsche e de Heidegger? Nesse sentido, embora parta sobretudo desses autores, não é, na verdade, a sensibilidade contemporânea de Agamben que lhe permite, partindo do pensamento de Nietzsche e Heidegger, nos levar muito mais longe e muito mais perto do que hoje encontramos como a experiência da arte em nossos dias? Em última instância, sua conclusão é a de que o juízo estético e o prazer desinteressado do espectador nos conduziu ao terror na arte. E, nesse sentido, eu afirmaria, a partir dele, que todos os artistas do presente, pelo menos aqueles que não caíram no formalismo retórico vazio, se tornaram terroristas. Era isso. Obrigado.